Olá, eu sou Viviane Sarmento, cirurgiã dentista, radiologista e professora, e faço parte da Comissão de Proteção Radiológica do Hospital Universitário Professor Edgar Santos, da Universidade Federal da Bahia, que é regido pela EBSER. E hoje vamos conversar sobre alguns princípios que norteiam a proteção radiológica. Bom, esses princípios eles existem porque nós precisamos proteger nosso paciente, proteger a equipe profissional desses efeitos biológicos das radiações ionizantes, que já são bem conhecidos. Esses princípios são a justificação, a otimização, a limitação de dose e a prevenção de acidentes. Mas existe aí uma grande história por trás disso tudo, que é a que nós vamos contar nessa aula de hoje. Bom, os raios-x foram descobertos acidentalmente em 1895 e nos primeiros anos após sua descoberta, não se sabia exatamente todas as potencialidades dessa energia, e essa energia acabou que foi utilizada para muitas finalidades, inclusive para o tratamento de doenças como tuberculose, epilepsia, câncer de pele, sem se saber exatamente dos seus malefícios. Não se sabia que existia risco e apenas recomendações empíricas de proteção naquela época existiam, como a recomendação de se manter distância e reduzir o tempo de exposição. As coisas começaram a mudar em 1927, quando esse autor ele conseguiu comprovar que os raios-x induziam sim mutação no DNA de uma mosca. E foi a partir disso que passou-se a discutir mais profundamente sobre esses possíveis efeitos das radiações ionizantes. Então, as primeiras recomendações internacionais sobre proteção foram publicadas em 1928 pelo Comitê de Proteção Internacional contra os Raios-X e Rádio. E mais tarde, esse comitê se tornou a Comissão Internacional de Proteção Radiológica, né, que existe até então. O documento talvez mais importante dessa época foi publicado em 1935, é conhecido como o papel dos três homens. Ele foi escrito por um geneticista, um biofísico e um físico quântico, e foi nesse documento que alguns conceitos foram primeiramente publicados e que são mantidos como verdadeiros até hoje. Esses princípios foram que existe uma relação linear entre dose e mutações e que não há razão para supor a existência de um limite de dose da qual nenhuma mutação é induzida. Um pouquinho aí sobre as fases da radioproteção ao longo do tempo. Então, entre 1895 a 1915 é considerado a era dos pioneiros da proteção da radiação. Então, esse é um momento marcado por um reconhecimento inicial de um período que existia perigo nas radiações e desenvolvimento das primeiras medidas de proteção. Depois houve a Idade de Ouro da radiologia, de 1915 a 1940, foi um período de grandes avanços nas aplicações médicas da radiação X e da radioatividade, com a criação das unidades de medida e esforços organizados de proteção. Depois veio a era de ouro da proteção radiológica, que durou até mais ou menos 1960, onde houve vários avanços científicos na radioproteção, com muitos físicos em saúde trabalhando em torno desse tema. E a era moderna, ela é considerada nesse período de 1960 a 1989, quando houve um grande crescimento das aplicações médicas da radiação X e da radioatividade e uma preocupação crescente na regulamentação desses aspectos relacionados às radiações. E aí vem esses três termos, que é o que a gente quer discutir e falar um pouquinho hoje: o ALARA, o ALADA e o ALADA-IP. Esses três termos são acrônimos, e aí, para facilitar, a gente já traduz aqui no próximo slide o significado desses três acrônimos. A LARA, que foi o primeiro deles, traduzindo para o português, foi aquele princípio que dizia que a gente deveria usar uma dose de radiação tão baixa quanto razoavelmente possível. Depois veio um princípio chamado ALADA, que substituiu o ALARA, e o ALADA quer dizer que deve-se utilizar uma dose tão baixa quanto aceitável
para o diagnóstico. E, finalmente, a LADA-IP, quando passou-se a considerar que a dose utilizada precisa ser muito baixa, porém, levando-se em consideração não apenas o diagnóstico, mas a indicação do exame e o paciente específico que vai receber esse exame. Em linhas gerais, no início pensou-se que o ideal era minimizar o quanto possível a dose, mas percebeu-se que isso poderia comprometer a qualidade da imagem. Veio o ALADA, que passou a pensar na qualidade da imagem, e mais recentemente veio o ALADA-IP, que passou a considerar nesta conta a indicação do exame e o paciente. Mas vamos ver um pouquinho como é que tudo isso aconteceu. Bom, a Comissão Internacional de Proteção Radiológica, né, o ICRP, em 55, criou o princípio básico que deveriam ser feitos todos os esforços para reduzir a exposição a todas as formas de radiação ionizante ao nível mais baixo possível. Isso foi lá em 1955. Em 1977, a mesma comissão criou os 3 princípios básicos que persistem até hoje, né? Da justificação, otimização e limite de dose. Então, justificação é que nenhuma radiação será aplicada se não for útil. A otimização é que a exposição deve ser mantida a mais baixa possível, levando em consideração os fatores sociais e econômicos. E 3, a dose para indivíduos não excederá os limites estabelecidos por esta comissão. Estes princípios perduraram até que, em 1991, o mesmo comitê ele mudou o princípio de otimização para o ALARA. E aí começaram os nossos acrônimos, né? O primeiro de todos, o ALARA, que dizia que seria, então, importante ter a menor dose possível para ser utilizada nos exames de imagem. O ALADA, por sua vez, foi introduzido pelo Conselho Nacional de Proteção contra a Radiação em 2009. E como a gente já comentou, o ALADA leva em consideração o diagnóstico, então que a gente deve utilizar a dose menor que for possível, desde que o diagnóstico daquela imagem seja mantido, para que esse exame possa ser adequadamente utilizado para o fim proposto. E, finalmente, o ALADA-IP. Ele foi sugerido pelo consórcio de Mitra, agora, recentemente, em 2018. Ele trabalha principalmente para as imagens produzidas no campo da pediatria, e, como a gente comentou, é o princípio que leva em consideração não apenas ser uma imagem aceitável para diagnóstico, mas que também seja orientada pela indicação do exame e que seja específica para cada paciente. Ou seja, na hora de realizar um exame que vai utilizar radiação ionizante, deve-se pensar na dose que vai ser utilizada a depender da qualidade da imagem necessária, a depender de que exame está sendo indicado e para que paciente vai realizar esse exame. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Até a próxima.